Olá a todos, é um prazer estarmos juntos aqui e eu quero falar de algo que eu estava pensando agora mesmo. O tempo já está passando, já estamos no 10º dia do ayuno de Daniel. E por causa do tempo, muitas pessoas a princípio põem toda a força. Pero ao passar o tempo, vai diminuindo, vai se cansando, vai dando mais razão, ou mais, como se diz, mais perezoso para as coisas de Deus. Bueno, você tem que se assistir e observar o que está lhe passando, sucedendo contigo. Assim como eu também. Jesus falou no livro de Juan, e ayer falamos sobre isso, versículo 63, e dijo que o Espírito é o que dá vida. Eu vou regressar a esse versículo 63 porque é muito importante. Muita gente escuta falar do Espírito Santo, não? Escute falar das reuniões de miércoles, jueves, da terapia do amor, das vigílias, dos domingos por la manhã. As pessoas estão escutando que uma das reuniões mais importantes da igreja é jueves. Não é assim? Has escutado isso dos próprios lábios do Obispo Macedo. Pero muitas pessoas não fazem caso. É tão verdade que a reunião de jueves não llena, mas facilmente não se llena com facilidade, porque as pessoas têm vergonha, muita vergonha de assumir uma necessidade de buscar a Deus pela vida amorosa. Muitos já estão casados, têm problemas em seu matrimônio, pero não fazem sua parte em uma reunião com o jueves. Então se deixa passar. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que o Espírito é que dá a vida. Então, às vezes a pessoa vai fazendo as coisas, vamos dizer assim, empieza com muita força, com muita disposição, e depois vai desanimando, porque não recebeu, não cresceu, não entendeu que é necessário aplicar e recitar a fé. Nós outros somos pessoas llenas de falhas. Será que nossas falhas não dizem nada sobre nós outros para que hagamos algo a respeito de lo que estamos vendo a nosso respeito? Jesus disse: o Espírito é o que dá vida. La carne para nada aproveita. Então, se as pessoas têm esta emoção, porque quando você faz uma coisa e desanima no meio do caminho, ou em pouco tempo já está, porque como algumas pessoas que eu he falado são hasta pessoas que trabalham na igreja assim, um oficial, pero esta pessoa não tem nada para dar, para oferecer. Pero estão evangelizando, estão responsáveis por um grupo, o pastor habla bem, a esposa habla bem da pessoa, pero quando vai conferir os resultados de sua vida com Deus, só existe o que é comum nas pessoas dizerem. Bueno, e então a carne para nada aproveita. Ou seja, às vezes ela faz todo como de costume, mas não com espírito. E aí está a diferença entre um e outro.
a diferença de que o Espírito dá vida, pero a carne não aproveita para nada. Então, às vezes, se encontra como 18 anos, 10 anos, 20 anos de obreira, e a pessoa não tem nenhum resultado de vida. Que teve um testemunho atrás de sanação, foi curado, ou conquistou algo sucedeu. Pero sua vida com Deus não há havido resultado. Então, perdona, minha gente, eu gosto de um raciocínio que a palavra de Deus me faz pensar. Por exemplo, se está escrito, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita, as palavras que eu os hei hablado são Espírito e são vida. Esta pessoa está escutando a palavra de Deus? Esta pessoa é um oficial. O que está passando? Por que não tem? Por que está vivendo na carne? Aí está. Eu penso que esta pessoa está falando com Deus ou dizendo palavras para alguém, pero todos fora de uma realidade. Simplesmente o que foi a informação. Por exemplo, a inteligência artificial, se você perguntar qualquer pergunta, ela vai dizer para ti, com todas as informações que estão escritas nas redes sociais. Pero, quem é esta pessoa que é espírito e que tem vida? Acho que tem sempre está havendo cambios. Do trabalho do Espírito Santo, que disse a palavra de Deus que nos guiaria a toda a verdade. E aí disse assim: pero há alguns de vosotros que não creeis, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não creiam e quem era eu que lhe ia traicionar. Então, se você quer ser enganado em nossa era, porque estamos em uma era onde há muitos enganos, muitas pessoas que dizem ser de Deus, que são bautizadas com o Espírito Santo, dizem ser bautizadas com o Espírito Santo, pero se ela vai, escute a palavra de Deus e ela sigue na carne, que não tem proveito, ou seja, ela não desenvolve a sua vida espiritual, então ela não está acreditando. Pero é obreira, seja quem seja, não está desenvolvendo porque está usando a carne. A carne é assim. Vou fazer assim um pequeno teatro, está bem? Mais ou menos para que você entenda. Eu vou à igreja, pongo manos no meu coração, cerro os olhos e digo para Deus: eis-me aqui, toma minha vida, eu te amo, eu te alabo, eu quero te servir. E disse assim, está rápido, muito rápido, sem racionar, sem observar o que está dizendo. Já é costume falar assim. Então, também quando vai ler, pero há alguns de vocês que não creem, e aí é verdade, e aí conclui, e é assim, tudo muito rápido, tudo sem racionar. E por quê? Porque não há interesse. Não é verdade. Não é verdade. Querem só informar ou dizer que está concluindo o que é demandado na palavra de Deus de ler a Bíblia. Então, a pessoa disse exatamente parecido com uma pessoa que é de Deus. Ora muito, hace ayuno, vem à igreja, pero está sendo tudo sem espírito. O que é esse espírito? Espírito é na mente conectada com Deus. Então, no que hace minha mente conectada com Deus, ela me apunta, ela habla a mim. Eu leio sua palavra, quando leio a palavra dele,
eu penso, eu busco, eu me importo com cada palavra, eu observo a mim mesma. Quando eu leio, me gostaria de dar tempo para ler a palavra de Deus. E por que tenho este interesse de ler a palavra de Deus? Porque eu quero os pensamentos de Deus. Eu já fui decepcionada por meus pensamentos, minha maneira de ser. Já pensei que estava sendo o correto, que estava mal, estava com hambre, espiritualmente falando, estava confusa, ou já estava em dúvida. E eu, então, em observando minha história, minha vida, em momentos, por exemplo, em minha vida já tenho anos na obra de Deus, anos de casada. E nesse tempo que já conosco a Jesus, eu he aprendido a observar a mim, porque eu não quero ter este engano, eu não quero me enganar. Enganar é me iludir, é aceitar uma emoção, hasta poder chorar, por exemplo, uma oração, para seguir igual. Eu não quero isso, eu quero algo real. Eu não estou fazendo um teatro para as pessoas na igreja para que vejam que eu, esposa do bispo, ora para Deus. Eu não estou fazendo isso para nada. Eu estou aqui porque simplesmente eu he visto quanto eu necessito de Deus. Que eu faço. Então, quando eu vejo isso, minha mente habla. Meu espírito abre das coisas que me sucedem. E eu digo para Deus, eu não digo palavras solo por si, e canto por cantar, e ofrendo por ofrendar, e dar o dízimo por dar o dízimo, ou ser tudo o que dizem, eu hago porque eu tenho que fazer. Senão vai quedar estranho, assim, uma coisa muito rara, não? Então, não é assim. Eu hago algo real. Então, quando eu conto para vocês sobre algum testemunho meu, de alguma coisa, é porque deu vida. E é prolongado, não é assim, um momento de minha vida e aquele passou e eu olvidei. Não, continua surtindo efeito. Hasta o dia de hoje. Então, Jesus está dizendo, as palavras que eu hoje he falado são espírito e são vida. Se a pessoa está vivendo na carne, é porque ela trata as coisas assim. Ela ora de forma assim, religiosa. Ela faz as coisas para ser vista. Ela quer ser aceitada pelos demais. Quer que os demais lhe assegurem elas. Então, diz assim, no versículo 64, diz assim: pero há alguns de vosotros que não creis, porque Jesus sabia, desde o princípio, quienes eram os que não creiam. Ele estava aí seguindo Jesus, estava dizendo, sim, Senhor, dizendo, eu quero fazer sua vontade, pero ele já sabia. Assim como Deus sabe de nós outros. Isso é real. Você pode aparentar uma coisa para as pessoas, pero Deus lo vê e sabe se é verdade ou não, o que estás fazendo. Então, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não creiam e quem era o que lhe ia traicionar. Ademais de los que não creiam, estavam ali, e também a lo que ia traicionar. Então, interessante que quizás você pensa que Jesus não o vê, que você está falando palavras como repetições de palavras, não com realidade, com vida. Então, avalie isso. Avalie, porque se você está assistindo essa live, não espere você dizer, não, eu hago. Observe.
Porque a fé emotiva é assim. Você sabia que a fé emotiva diz que é uma perfeição? Você é perfeita. Você não tem que conferir, porque humilha-te. É assim que a fé emotiva trabalha. E quem usa uma fé inteligente, observa, vê o que diz para Deus, o que hace, como é sua vida. Por exemplo, estamos no 10º dia. O que está sucedendo comigo, contigo? E dizia, por isso os he dicho que nada pode venir a mim, se não se lo ha concedido o Padre. Em outras palavras, deixa-me dizer isso, que é muito lindo. A pessoa que não é convencida por el Espírito Santo, por Deus, para vir e reconhecer seus pecados. Sim, pecados. Não é só erros, não. Pecado. Algo injusto. Pecado é algo injusto, que não coincide com Deus. Então, quando uma pessoa não hace não vai a Jesus em termos de pedir ajuda, de falar com ele, de dizer o que lhe passa e buscar arrepender-se de seus pecados, de cambiar sua maneira de ser. Então, o Padre, Deus Padre, não o enviou a Jesus. Já viu isso? Que forte. O Deus Padre trabalha. E Ele é quem envia ao Senhor Jesus. Nós que não creem e nós que não vão aceitar e vão ser condenados, Deus já não sabe. Ele está dando oportunidade para que a pessoa, quando é o tempo, ela provar que ela quer seguir na sua própria injustiça, em sua própria vontade. E depois, quando Deus venha a julgar no dia final, então ele vai não estar aí com, vamos dizer aí, receoso, que vão pensar de mim. Não. Deus tem todas as características de benigno, misericordioso, dá oportunidade, tem esperança. Deixa esta pessoa conviver com ele, como foi Judas, conviveu com ele. Pero Judas em nenhum momento buscou ajuda. Estuvo com Jesus, viu as señales, viu Jesus predicando, ensinando, falando aos fariseus, pero ele nunca assumiu que ele era um. Então, vê aqui, não é por ser pastor, obreiro, obreira, esposa de pastor, esposa de obispo, que a pessoa não é de Deus. Quem é de Deus é que tem vida. E não é vida só por conquista, vida em si mesmo. Esta vida. Então, pensa que ha sido sua vida. Se você não tem vida, quizás você é uma obreira, uma esposa de pastor, mas você não tem vida. Quando você vai falar de algo sujo, é só de coisas que outras pessoas que não nasceram de Deus dizem igualzinho, é o mesmo. Não há diferença. Então, Espírito é vida. E as palavras do Senhor Jesus são Espírito e são vidas. Se a pessoa não tem Espírito, se a pessoa não tem vida, é porque não recebeu a palavra. Por quê? Ela não creu. Ela não quis crer
é você aceitar, é você dizer, realmente, eu sou essa pessoa. Realmente, eu necessito de ajuda. Eu sou essa pessoa, minha madre. Quando crê, se trabalha para exercitar a fé, para falar com Deus, desvaciar aquilo que está ali, causando mal em sua vida com Deus, em seu comportamento. Isso é crer. E é uma coisa que todos podem fazer. Não é algo difícil de passar, porque é só você aceitar. Crer é você poner o que Deus disse, que o Senhor Jesus disse, em primeiro. E levar sua vida dependendo do que Ele disse. Por isso que quando eu leio a palavra de Deus, tenho que racionar. Eu tenho que pensar. Eu não posso ser a la prisa. Eu não posso ser para concluir el ayuno de Daniel e falar com você. Não. Eu necessito dar tempo para pensar o que me passa a mim. Porque eu sou uma alma. E a alma necessita ser salva, gente. A alma não é uma vez salva e salva para sempre, não. Você está tendo muitas oportunidades de ter sua vontade. Muitas oportunidades. Mas quem vai definir quem você será é o que você decide fazer. Se você decide não fazer caso, então, obviamente, que não vai fazer, como digo, não vai ser caso do que o Senhor Jesus. Jesus, o Senhor está falando que o Senhor é espírito e vida. E eu tenho um problema em minha casa, eu tenho um problema na saúde, eu tenho um problema nisso, eu tenho um problema no outro. E enfoca nesses problemas, pensando que primeiro tem que resolver esses problemas. Eu já vi pessoas vivirem para esses problemas. E hasta hoje estão lutando para esses problemas. A partir do momento em que ela deixa de viver para os problemas, passa a viver para Deus, ela cambia de vida, ela cambia. Ela passa a ter vida, ela passa a ser feliz, ela passa a falar da vida que Deus está fazendo sobre ela mesma. Ela não vai falar simplesmente do que ocorreu em sua casa, na parte física, da saúde, da vida financeira. Não, ela vai falar do que está ocorrendo em sua vida. Então, vocês pensem nisso. E Jesus disse assim, né? Aí conclui aqui o versículo 66. Como resultado disto, muitos de seus discípulos se apartaram e já não andavam mais com Jesus. Por que não querem andar mais com Jesus? Porque querem acesso à maneira. É duro, difícil. Eles falaram difícil esse discurso, o que estás dizendo. Não poderia elegir crer e dizer realmente as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus não eram palavras de médico ou seja quem seja, eram palavras de vida, de dar vida. E se a pessoa não quer ouvir o que vai dar vida para ela está dizendo que ela não quer Deus. Ela quer a sua maneira. Então, avalie isso. Avalie se você é esta pessoa, será que você vai ser infiel a Deus por causa de algo que você tem que deixar no altar? Você tem que deixar no altar suas vontades, sua vida. Deixar no altar sua vida é permanentemente viver para o Senhor Jesus. Nada e nadie pode sacar quando você determina o que você quer, que prevaleça em sua vida. Bueno, amanhã nós vamos seguir falando sobre esse livro de Juan. E pense você sobre sua vida espiritual. Avalie, raciona o que você está conversando, fazendo um chat
em seu íntimo, com Deus ou com o diabo? Um chat com suas emoções ou pensando nas coisas de Deus, observando o que Jesus disse e que você está fazendo. Hágalo isso. Eu hago isso. Eu observo a mim. Eu observo. E por isso, na reunião, eu busco. Porque em mim não há perfeição. Eu hablo com Deus. Eu hablo que eu sou tentada, lo que está me fazendo mal. Eu hablo com Ele. Diga lo mesmo. Mas não só diga para Ele, mas também tome decisão de você obedecer. Porque às vezes você quer hasta dizer para Deus, mas você não quer fazer sua parte. Não. Você vai decidir e tomar decisão. E a pessoa não tomando decisão quando ela diz, bueno, já não quero mais a minha maneira. Esta maneira não ha funcionado. E eu quero servir a Deus. Está bem. Então, amanhã estamos de regresso. Hasta luego. Tchau, tchau.